Então, gente, a importância de entender o que é regulação emocional é para a pessoa, nos momentos de crise, poder lidar com as circunstâncias que a vida impõe. Então, se eu consigo validar o que eu sinto e aquela validação me acalma no momento, eu vou poder usar isso a meu favor em um momento de angústia. Se eu conseguir aceitar, ou num processo de aceitação do que eu sinto, se eu conseguir aceitar que aquilo me faz mal, mas mesmo assim eu tenho que continuar fazendo, e aquilo me aproximar da pessoa que eu quero ser, aquilo vai me ajudar a seguir um caminho que mesmo eu sofrendo naquela circunstância, lá na frente eu vou admirar o que eu fiz. Então eu vou olhar para trás com admiração. E dessa forma vai poder me ajudar. É legal porque muitas vezes a gente pensa que a terapia é um processo que vai tirar a gente do sofrimento. Sim, tirar a gente do sofrimento, mas não tem, muitas vezes, como a gente tirar o paciente da dor, porque a dor vai fazer parte daquele processo. Então, a regulação emocional vai ensinar para o paciente as lutas que vão ser vividas e passíveis de serem ganhas, né? Em qual guerra ele vai entrar. Então, para mim, essa é a parte mais importante dessa questão da regulação. Né? E sabe uma coisa que eu fiquei pensando, assim, a sensação que eu tenho é que desregular é muito mais instintivo do que regular, entende? Até por conta da questão, pensando em instintos mesmo, assim, pensando em história genética da espécie. Se eu parar para pensar, a regulação, ela passa, de alguma forma ou de outra, pelo aspecto da razão. Enquanto a desregulação, ela é muito mais gutural, sabe? Emocional, reativa, fisiológica. Então, assim, o esperado, sem um aporte de um ambiente racional interessante, validador, que é o que o Renan está colocando, que a pessoa desregula, assim, e é muito orgânico isso. Então, a gente muitas vezes desregula tentando se sentir melhor, só que a gente não sabe como fazer de uma maneira mais efetiva. E a ideia de pensar em regulação emocional é tentar uma forma mais efetiva de manejar o que instintivamente a gente não sabe se cessar, a gente não sabe acabar. As pessoas normalmente falam, quando elas estão desreguladas, que elas tentam compensar, isso, engajando-se em outras coisas que não vão fazer bem para elas. Por exemplo, um abuso de substância, uma automutilação em casos mais dramáticos. A gente fala que é uma estratégia de desregulação não funcional, onde vai trazer um prejuízo. Então, aqui na clínica, quando a pessoa, não só na clínica, quando a pessoa procura um psicólogo, é justamente para encontrar caminhos que no primeiro momento vão gerar mal-estar, mas que de alguma forma podem continuar gerando mal-estar naquele momento, mas que depois vão trazer para ela benefícios que, se ela se engajar em condições não funcionais, ela não vai se sentir bem. Porque eles fazem a separação, entendeu, Felipe? Só conceitualmente, eles fazem a separação em regulação funcional e disfuncional. Então, assim, a pessoa usar substância, a pessoa se alimentar é uma regulação disfuncional, que aí, igual você falou, é mais fácil desregular sem método, isso, do que com método. É mais fácil tentar se regular organicamente por um reforço imediato do que refletir uma arquitetura onde vai me levar para um lugar que está planejado. Então, o terapeuta, ele vai ajudar a arquitetar um processo mais sustentável para a pessoa conseguir dar conta daquilo que ela precisa. Porque ela tem que ficar sob controle do estímulo a longo prazo, né? Mais a longo prazo, que é a sustentabilidade comportamental. Isso, que a gente fala. Eu ia pegar isso aí, cara. Assim, para mim, pensar em regulação comportamental funcional é pensar em sustentabilidade comportamental, é pensar numa prática que permita que a médio e longo prazo eu tenha resultados sólidos, seguros para o futuro, como você colocou, né, me aproximando da pessoa que eu quero ser, ou seja, me aproximando dos valores que eu tenho para a vida, para aquilo que eu acho de fato relevante. Só que isso é difícil, cara. O processo de autorregulação é um processo que também, assim, ele fica mais fácil com o amadurecimento, um pouco com a passagem de tempo. O desenvolvimento de ferramentas, né? Exatamente, desenvolvimento de repertório comportamental para lidar, ferramentas para lidar com isso tudo. É um processo, né? Sim, é um processo. E aí, dentro desse processo, eu sempre gosto de colocar para o paciente um convite, que eu acho que ilustra bem esse processo que ele vai passar. E é uma coisa que normalmente controla o comportamento, né, do paciente. Assim, ele fica sob controle desse estímulo, desse convite que eu faço a ele.
Então, por exemplo, eu sempre peço para eles pensarem que eles estão na frente do mar, vendo a maré subindo e descendo, né? E quando ocorre o processo de desregulação, normalmente é o momento que eles entram no mar, só que com as ferramentas que eles têm, que parece que não são muitas, assim. E aí não tem uma boia salva-vida, não tem alguma coisa para tirar ele daquele mar que às vezes sobe muito, ou então fica na calmaria, e ele se sente muito vulnerável, às vezes batendo na pedra, às vezes não conseguindo mais nadar. E aí o meu convite é justamente esse, né, de que a terapia vai ajudá-lo a sair desse mar e ficar na pedra, que está pertinho ali do mar. Né? Tem um paciente até que fala bem assim comigo: essa semana eu deixei o mar passar no meu pé, mas foi uma escolha. Então assim, você pode na pedra escolher ficar mais longe ou mais perto desse mar. Só que o mais importante é que você consegue ver o mar e escolher, fazer uma escolha sobre o que eu tenho de repertório comportamental, o que eu tenho de experiência, o que eu tenho de ferramentas para entrar nesse mar e pensar sobre a efetividade do meu comportamento de entrar no mar. Né? Porque não é que a gente nunca mais vai desregular e nunca mais vai entrar no mar. Vai ter momentos na nossa vida que também é ok desregular, né? Mas assim, o mais importante disso é sobre o quanto que isso é efetivo e o quanto eu consigo manejar para não ficar desregulado por um tempo que eu não dê conta, né? E conseguir estar na pedra pensando, além dessa parte emocional, desse desconforto emocional que eu estou vivendo, pensando racionalmente como que vão ser as minhas estratégias para que eu lide com esse desconforto de uma forma não de esquiva ou de fuga, como o Renan colocou, né, sobre a adição, sobre comportamentos que não resolvem a longo prazo, mas fazem sentido a curto prazo. Então, esse é um convite que eu acho que faz sentido dentro da terapia, né? E pensar em regulação emocional é quase que, para o senso comum, pensar em inteligência emocional. Porque o senso comum fica falando assim, as pessoas precisam ter inteligência emocional. Basicamente é regulação emocional. É capacidade de se autorregular, é capacidade de frente a coisas adversas, olhar para isso tudo com alguma serenidade e pensar qual é o melhor caminho, o que de fato faz sentido, o que pode me dar alguma estrutura hoje para que eu faça escolhas melhores. E pegando o que o Felipe está falando, o acompanhamento visa também fazer com que a pessoa goste mais da sua própria companhia. Porque quando a gente fala de desregulação emocional, a gente fala muito da intensidade de algumas emoções que atrapalham a pessoa no decorrer da sua vida, nas suas decisões, muitas vezes perdendo oportunidades. Então, assim, quando a pessoa gosta mais da sua companhia, tem mais um processo de autocompaixão, que também é um procedimento que visa acalmar a relação da pessoa com ela mesma, onde ela aceita algumas dificuldades, ela vai conseguir seguir um caminho de uma maneira mais descansada, mais tranquila, onde ela possa se sentir bem dentro da vida que ela está, ou seja, se sentindo mais pertencente no contexto que ela vive. Perfeito.